gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvinha. E no vídeo de hoje eu estou aqui para poder falar de um livro que eu li em janeiro, mas que eu amei muito, que inclusive já entrou, tá entre meus livros favoritos de 2020 e muito provavelmente nos meus livros favoritos da vida. Então, apesar de ter um tempinho já que eu li esse livro, como eu gostei muito dele, foi uma leitura muito marcante, eu não podia deixar de vir aqui no canal para falar com vocês sobre esse livro, que é Cemetery Boys, que foi escrito pelo Aiden Thomas, que é o autor trans, e é um livro simplesmente fenomenal, perfeito, que eu amei demais. Foi um livro que eu via muitos comentários positivos e no fim acabou entrando pra minha lista dos favoritos, porque é um livro simplesmente perfeito, maravilhoso, é tudo de bom esse livro. Mas antes de falar um pouco mais sobre a história desse livro, eu também vou explicar pra vocês o motivo de eu ter gostado tanto desse livro, dele ter me marcado tanto. Já aproveita pra você poder se inscrever no canal, te dar muito like nesse vídeo, que isso me ajuda demais, e ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no História Ruvinha. E também fico com convite para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, o Twitter, que é o It's Bubble, o Instagram, que é a História Ruvinha, e em breve eu vou estar na Roxinha fazendo algumas lives, e é lá só vocês me procurarem por História Ruvinha. Enfim, dessa forma a gente tem um contato muito mais próximo. Aqui em Cemetery Boys nós vamos conhecer um pouco mais do nosso protagonista, o Yadriel, que é um garoto trans, bruxo, e que a família dele tem essa origem latina, então também tem essa pegada latina muito forte. E nessa comunidade em bruxa em que o Adriel vive, o pessoal ainda tem um pensamento um pouco mais tradicional, de forma que por ele ser um garoto trans, o pessoal, eles acham que ele não é um bruxo de verdade. E nessa comunidade deles, toda vez que um jovem bruxo ou bruxa chega na idade de 15 anos, ele passa por um tipo de ritual para poder se afirmar como bruxo, mas pelo fato do Adriel ser um garoto trans, o pessoal acha que ele não é um bruxo de verdade e ficam postergando esse ritual dele, porque eles acham que de alguma forma a Lady Death, a Dona Morte, não vai aceitar ele do jeito que ele é, que o pessoal é um pouco tradicional nesse sentido e não aceitam isso. Então o pessoal só fica enrolando o Adriel pra ele fazer essa cerimônia. Ele já passou dos 15 anos e o pessoal fica teimando em não deixar ele fazer a cerimônia, então ele tá querendo o quê? Fazer a cerimônia e provar que ele é um bruxo pra todo mundo. E por conta de tudo isso, o Adriel já decidiu que ele mesmo vai fazer sua própria cerimônia, que ele não quer ficar esperando o dia em que a família dele vai dar uma chance pra ele, que ele realmente quer provar pra todo mundo que ele é um bruxo, que o fato dele ser um grupo trans não impede ele de ser um bruxo. Então ele organiza tudo para essa cerimônia, e junto disso a prima dele, a Maritza, ela resolve ajudar ele, porque a Maritza é muito próxima dele, ela sempre ajuda ele, e ela é fiel companheira do Adriel. Sempre que ele precisa de uma coisa, a Maritza está lá para ajudar. Então os dois acabam planejando tudinho e tem tudo para dar certo. O único problema é que no meio dessa cerimônia que o Adriel acaba fazendo, sem querer, ele invoca um fantasma, o fantasma de um garoto adolescente, o Julian Dias, que acabou de morrer. O único problema é que o Julian, ele acabou de morrer, ele não dá conta de que está morto, ele não sabe quem morreu e ele também não faz nem ideia de quem matou ele. Então o Adriel, sem querer, acaba invocando esse espírito e não consegue expurgar o Julian de volta, o que acaba gerando conflito. E Adriel, ele entra em um leve desespero, ele faz tudo para tentar expurgar o espírito do Julian, fazer a passagem, mas nada dá certo. De forma que eles pensam o seguinte: vamos investigar um pouco mais sobre a vida do Julian, entender quem ele era, sobre os amigos, a família dele, que o Julian tem um irmão mais velho, que os dois têm uma relação meio conturbada, um pouco complicada. O que aconteceu com ele no dia da morte dele, como ele morreu, quem matou ele. Vamos tentar investigar essas questões sobre a vida do Julian quando ele era vivo, porque assim, quem sabe, a gente pode entender o porquê ele não está fazendo passagem, ou a gente pode ajudar ele a fazer essa passagem. Sendo assim, nós vamos ter o Adriel, Julian e a Maritza trabalhando todos juntos. E então é muito interessante você observar essa dinâmica, principalmente do Adriel com o Julian, que o Adriel tem que esconder o Julian da família inteira deles, porque por eles serem bruxos, eles conseguem ver, sentir os espíritos, ele tem uma percepção bem sensível nesse sentido. E além disso, dessa morte misteriosa do Julian, que ninguém sabe a respeito ou porquê dele não conseguia fazer a passagem, nessa comunidade bruxa em que o Adriel e a Maritza moram, algumas coisas estranhas estão acontecendo, inclusive algumas mortes. No mesmo dia em que o Julian morreu e que o Adriel foi tentar fazer o ritual para ele se provar um bruxo, o primo do Adriel, o Miguel, acabou sendo morto de uma forma muito violenta, porque o pessoal sentiu que por eles serem bruxos, eles têm uma ligação muito forte com os espíritos, com o mundo espiritual. Então eles sentiram que o primo do Adriel morreu, o Miguel morreu de uma forma muito, muito violenta, mas eles não sabem o que aconteceu ou o que aconteceu com o espírito do Miguel, porque o espírito não voltou para o cemitério. Então tem um mistério acontecendo e talvez todas essas questões estranhas, mortes,
estejam relacionadas com o caso do Julian. Como eu falei anteriormente no início do vídeo, eu sempre via muitos comentários positivos sobre Cemetery Boys, do pessoal exaltando essa leitura, falando muitas coisas boas dessa leitura, e de fato, pra mim, todos esses comentários são merecidos e são verídicos, porque foi um livro que eu comecei a ler, eu logo fiquei presa nessa história. Eu gostei muito do mundo que o Adrian Thomas criou, porque é um mundo em que nós temos muita representatividade. Pra começar, o protagonista dessa história é um garoto trans que tem família latina, então é muito interessante ver essa questão de como é que é trabalhada a cultura bruxa dentro dessa cultura latina, os rituais que eles têm, das crenças que ele tem. Então é uma representatividade gigantesca que me conquistou logo a princípio. Foi um livro assim sensacional de ler, que me prendeu do início até o fim. E eu ia lendo, querendo saber o que estava acontecendo, tentar entender esse mistério relacionado à morte do Julian e do Miguel, querer saber qual que mistério que era esse, se de fato tinha ligação ou se eram dois casos avulsos. E foi um livro surpreendente. Ao mesmo tempo em que eu queria ler cada vez mais, descobrir o que estava acontecendo, eu também ficava assim, eu não quero acabar, tá muito bom. Foi um livro que realmente mexeu demais comigo. Eu acho que nem preciso dizer que um dos pontos positivos pra mim nessa leitura é o fato da representatividade. Que o Adriel, só pra começar, é um protagonista que tem muitas representatividades. Pra família dele nos Estados Unidos, tem uma família de origem latina, então a gente tem muitas questões da cultura latina presentes aqui no livro. Eu sinto que isso daí já é uma coisa muito grande e muito especial. E o fato dele ser um garoto trans é uma representatividade maior ainda e muito mais significativa. Eu já tinha lido outros livros que tem personagens trans, mas nunca foi um personagem assim no papel principal, protagonista da história. E eu amei demais ver o Adriel nesse papel de protagonista da história. Eu fiquei muito sensibilizada com a história mesmo dele, que ele vive falando, que às vezes pra ele é muito cansativo de todo dia ter que lutar pra provar a existência dele, pra provar que ele de fato é um bruxo, porque querendo ou não, no meio onde ele vive ainda tem um pessoal um pouco mais tradicional, que às vezes não sabe direito como lidar com isso. Então ele fala que às vezes é muito angustiante pra ele ter que lidar com tudo isso. A prima dele, a Maritza, escolheu não ser bruxa, não seguir esse caminho. Enquanto isso, o pessoal tirou essa escolha dele, então pra ele tudo isso é muito difícil. Ele também fala como ele se sente angustiado quando algum parente dele, em especial os parentes mais velhos, chamam ele pelo nome morto, o dead name dele, ou quando usam pronomes femininos para se referir a ele. Eu achei que o autor teve uma sensibilidade muito grande de escrever sobre isso, como ele retratou tudo isso, que de às vezes do Adriel ficar cansado, desmotivado, mas mesmo assim continuar nisso, de realmente querer se provar para sua família. Eu fiquei muito sensibilizada com essa parte, eu me emocionei demais com o Adriel, ele tocou bem no fundinho do meu coração. E em alguns momentos eu chorei, porque é impossível você não se emocionar com essa trajetória dele, com tudo isso dele, que realmente eu gostei muito de ver ele nesse protagonista. Eu vou procurar também ler mais livros com personagens trans nesse papel de protagonismo, que eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar livros com representatividade. E eu achei que o autor teve uma sensibilidade extrema ao retratar isso, que vai tocar todo mundo. É impossível você não se emocionar aqui lendo esse livro ou ao conhecer a história do Adriel. Então, eu posso afirmar com muita tranquilidade que Cemetery Boys se transformou num dos meus livros favoritos de 2021, um dos meus livros favoritos da vida, e eu acho que eu também vou querer ler mais coisas que o Adrian Thomas for publicando, porque esse livro me conquistou demais. Os personagens, esse mundo que ele criou, essa mistura da comunidade bruxa com a cultura latina, que eu achei impressionante. A própria sensibilidade para ele poder contar sobre a vida do Adriel, sobre os dilemas deles, os problemas dele, como ele se sente. Foi uma coisa que me tocou bem no fundo do meu coração, que é impossível você não se emocionar. De fato, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. É um livro que eu vou querer reler várias vezes. Então fica aqui essa dica para vocês lerem, Cemetery Boys, ainda mais que esse livro agora em 2021 vai sair aqui no Brasil através da Galera Record. Aproveitem para vocês lerem esse livro, para vocês conhecerem essa história, a vida do Adriel, que sério, é uma leitura simplesmente maravilhosa, que você vai se emocionar demais, também tem surpreendente, algumas reviravoltas. É basicamente um livro perfeito, que tocou bem no fundinho do meu coração. E sem contar que essa edição aqui eu fiquei apaixonada, que aqui nós temos essa capa, que tem uns detalhes de uma rosa, e é tudo muito significativo. Todos esses detalhes aqui da capa realmente tem um significado para a história. E é simplesmente perfeito, lindo demais, muito bem construído. Foi uma leitura que realmente me emocionou, que eu chorei, tocou no fundo do meu coração. Então eu queria vir aqui e falar assim, gente, por favor, leiam esse livro, seja em inglês ou quando sair pela Galera Record, porque sério, é um livro fenomenal, que vale a pena e que todo mundo deveria ler e conhecer, porque é uma história maravilhosa, incrível, é simplesmente tudo de bom.
Eu não sei se algum dia eu vou ter as palavras exatas para descrever como eu me senti lendo esse livro ou como esse livro é maravilhoso, porque, sério, é tudo pra mim. Então, caso vocês tenham interesse de ler esse livro, de conhecer, eu vou colocar o link de compras aqui no box de descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam a escritora Ruvian sem gastar nada mais. Então, por favor, comprem no meu link. Pode comprar qualquer coisa no meu link que vocês ajudam o escritora Ruvian sem gastar nada mais. E assim, nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado, que eu precisava vir aqui no canal falar com vocês sobre esse livro, ter essa conversa cara a cara para poder falar exclusivamente sobre esse livro, porque foi uma leitura que me marcou demais. E eu não sei se algum dia eu vou encontrar as palavras exatas para descrever como eu senti lendo Cemetery Boys ou como esse livro me marcou. Foi uma leitura fenomenal pra mim. Então já aproveite, se inscreve aqui no canal, deixa muito like nesse vídeo que isso me ajuda demais e ativa o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana aqui no Escritora Ruvian. E também aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, ainda mais se eles têm vontade de ler esse Cemetery Boys, porque sério, é um livro perfeito, mas a gente precisa ler, deveria ser esse tipo de leitura obrigatória. Ou se seus amigos gostam também de livros que tem essa representatividade LGBTQIA+, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que procurar livros que tragam essa representatividade. E me conta aqui nos comentários se vocês já leram Cemetery Boys, o que vocês acharam, se vocês também foram tocados assim por essa leitura, qual foi a experiência de vocês lerem esse livro, porque pra mim foi fenomenal, me tocou no fundo do meu coração e pra mim já entrou na lista dos melhores do ano e da vida. E também contem aqui nos comentários se vocês têm vontade de ler esse livro, o que vocês acharam da premissa dessa história, e contem o que vocês acharam, que eu adoro poder conversar, ter essa troca de ideia com vocês. Muito obrigada e até a próxima!